O livro de Provérbios traz muitas mensagens valiosas para os pais, tanto como conselhos para educar os filhos, quanto como reflexões sobre o papel e a responsabilidade da paternidade. Esses capítulos de Provérbios se destacam para mensagens direcionadas aos pais. Ao meditarmos nesses capítulos do livro de Provérbios, somos lembrados da nobre e desafiadora missão que Deus confiou aos pais: guiar, corrigir, ensinar e amar com sabedoria. A palavra do Senhor é um mapa seguro em meio às incertezas da vida, e cada ensinamento aqui lido é um convite à reflexão, à oração e à prática do amor verdadeiro dentro do lar. Provérbios 1. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação, para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem: venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém. Vamos divertir-nos armando emboscada contra quem de nada suspeita. Vamos engoli-los vivos, como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los inteiros, como são destruídos os que descem a cova. Acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubarmos. Junte-se ao nosso bando, dividiremos em partes iguais tudo o que conseguirmos. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal. Estão sempre prontos para derramar sangue. Assim como é inútil estender a rede, se as aves o observam. Também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida, armam emboscadas contra eles mesmos. Tal é o caminho de todos os gananciosos. Quem assim procede se destrói. A sabedoria clama em voz alta nas ruas, ergue a voz nas praças públicas. Nas esquinas das ruas barulhentas ela clama, nas portas da cidade faz o seu discurso. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi minha mão. Visto que desprezaram totalmente meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando que temem se abater sobre vocês. Quando aquilo que teme abater-se sobre vocês como uma tempestade. Quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem. Então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Provérbios 2. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade. Pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis.
Então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem. Pois a sabedoria entrará em seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso guardará, e o discernimento protegerá. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas, que abandonam as veredas retas para andar por caminhos de trevas. Têm prazer em fazer o mal e exultam com a maldade dos perversos. Gente que anda por veredas tortuosas, e no caminho se extraviam. Ela também o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro, ignora a aliança que fez diante de Deus. Ela se dirige para a morte, que é a sua casa, e os seus caminhos levam às sombras. Os que a ela procuram jamais voltarão, nem tornarão a encontrar as veredas da vida. A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens, de bem a manter-se nas veredas dos justos. Pois os justos habitarão na terra, e os íntegros nela permanecerão. Mas os ímpios serão eliminados da terra, e dela os infiéis serão arrancados. Provérbios 3. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos. Pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos, e lhe darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens, e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento. Pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa. Na mão esquerda, riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é a árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Por sua sabedoria o Senhor lançou os alicerces da terra. Por seu entendimento fixou no lugar os céus. Por seu conhecimento as fontes profundas se rompem, e as nuvens gotejam o orvalho. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios. Pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Quanto lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo: volte amanhã, e eu lhe darei algo, se pode ajudá-lo hoje. Não planeje o mal contra o seu próximo, que confiantemente mora perto de você. Não acusa alguém sem motivo, se ele não lhe fez nenhum mal. Não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos. Pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é seu grande amigo. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. A honra é a herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Provérbios 4. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom, por isso não abandonem a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos, e você terá vida.
Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem dela se afaste. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir entendimento. Dedique alta estima à sabedoria, e ela o exaltará. Abrace-a, e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, e aceite o que digo, e você terá vida longa. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. Assim, quando você por ela seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução, não a abandone. Guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Evite-o, não passe por ele, afaste-se e não se detenha. Pois eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Perdem o sono se não causarem a ruína de alguém. Pois eles se alimentam de maldade e se embriagam de violência. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste seus pés da maldade. Provérbios 5. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria. Incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim você manterá o bom senso, e os seus lábios guardarão o conhecimento. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel, sua voz é mais suave que o azeite. Mas o final é amarga como o fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Agora então, meu filho, ouça-me, não se desvie das minhas palavras. Fique longe dessa mulher. Não se aproxime da porta de sua casa, para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel, para que estranhos não se fartem do seu trabalho e outros não se enriqueçam à custa do seu esforço. No final da vida você gemerá, com sua carne e seu corpo desgastados. Você dirá: como odiei a disciplina, como meu coração rejeitou a repreensão. Não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os teus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte. Alegre-se com a esposa da sua juventude. Gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Porque, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral, porque abraçar o seio de uma leviana. O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. As maldades do ímpio o prendem, ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Certamente morrerá por falta de disciplina, andará cambaleando por causa da sua insensatez. Provérbios 6. Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se, com um aperto de mãos, empenhou-se por um estranho, e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se, insista, incomode seu próximo. Não se entregue ao sono, não procure descansar. Livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que a pode prender. Observe a formiga. Preguiçoso reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante.
E ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. O perverso não tem caráter. Anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas. Pisca o olho, arrasta os pés facinais com os dedos. Tem no coração o propósito de enganar, planeja sempre o mal e semeia discórdia. Por isso a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele, de um golpe será destruído, irremediavelmente. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal. A testemunha falsa que espalha mentira, diz aquele que provoca discórdia entre irmãos. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. Amarre-o sempre junto ao coração, até-os ao redor do pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Eles o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Não cobice em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares. Pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. O ladrão não é desprezado, se faminto, rouba para matar a fome. Contudo, se for pego, deverá pagar 7 vezes o que roubou, embora isso lhe custe tudo que tem em casa. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede a si mesmo se destrói. Sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. Pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará nenhuma compensação. Os melhores presentes não o acalmarão. Provérbios 13. O filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Do fruto de sua boca o homem desfruta coisas boas, mas o que os infiéis desejam é violência. Quem guarda a sua boca guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Os justos odeiam o que é falso, mas os ímpios trazem vergonha e desgraça. A retidão protege o homem íntegro, mas a impiedade derruba o pecador. Alguns fingem que são ricos e nada têm, outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. As riquezas de um homem servem de resgate para a sua vida, mas o pobre nunca recebe ameaças. A luz dos justos resplandece esplendidamente, mas a lâmpada dos ímpios apaga-se. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. A esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é árvore de vida. Quem zomba da instrução pagará por ela, mas aquele que respeita o mandamento será recompensado. O ensino dos sábios é fonte de vida e afasta o homem das armadilhas da morte. O bom entendimento conquista favor, mas o caminho do infiel é áspero. Todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. O mensageiro ímpio cai em dificuldade, mas o enviado digno de confiança traz a cura. Quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. O anseio satisfeito agrada a alma, mas o tolo detesta afastar-se do mal. Aquele que anda com o sábio será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. O infortúnio persegue o pecador, mas a prosperidade é a recompensa do justo. O homem bom deixa a herança para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. A lavoura do pobre produz alimento com fartura, mas por falta de justiça ele o perde.
Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. O justo come até satisfazer o apetite, mas os ímpios permanecem famintos. Provérbios 19. Melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala perversamente. Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. É a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. A riqueza traz muitos amigos, mas até o amigo do pobre o abandona. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras não sairá livre. Muitos adulam o governante, e todos são amigos de quem dá presentes. O pobre é desprezado por todos os seus parentes, quanto mais por seus amigos. Embora os procure, para pedir-lhes ajuda, não os encontre em lugar nenhum. Quem obtém sabedoria ama-se a si mesmo. Quem acalenta o entendimento próspera. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras perecerá. Não fica bem o tolo viver no luxo, quanto pior é o servo dominar príncipes. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. A ira do rei é como o rugido do leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre a relva. O filho tolo é a ruína de seu pai, e a esposa briguenta é como uma goteira constante. Casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. A preguiça leva ao sono profundo, e o preguiçoso passa fome. Quem obedece aos mandamentos preserva a sua vida, mas quem despreza os seus caminhos morrerá. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e ele o recompensará. Discipline seu filho, pois nisso há esperança, não queiras a morte dele. O homem de gênio difícil precisa do castigo. Se você o poupar, terá que poupá-lo de novo. Ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. O que se deseja ver num homem é amor perene. Melhor é ser pobre do que mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. O preguiçoso põe a mão no prato e não se dá o trabalho de levá-la à boca. Açoite o zombador, e os inexperientes aprenderão a prudência. Repreenda o homem de discernimento, e ele obterá conhecimento. O filho que rouba o pai e expulsa a mãe é causador de vergonha e desonra. Se você parar de ouvir a instrução, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. A testemunha corrupta zomba da justiça, e a boca dos ímpios tem fome de iniquidade. Os castigos estão preparados para os zombadores, e os açoites para as costas dos tolos. Provérbios 22. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. O rico e o pobre têm isto em comum. O Senhor é o Criador de ambos. O prudente percebe perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. No caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer proteger a própria vida mantém-se longe dele. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Quem semeia a injustiça colhe a maldade. O castigo da sua arrogância será completo. Quem é generoso será abençoado, pois reparte seu pão com o pobre. Quando se manda embora o zombador, a briga acaba. Cessam as contendas e os insultos. Quem ama a sinceridade de coração e se expressa com elegância, será amigo do rei. Os olhos do Senhor protegem o conhecimento, mas ele frustra as palavras dos infiéis. O preguiçoso diz: há um leão lá fora. Serei morto na rua. A conversa da mulher imoral é uma cova profunda. Nela cairá quem estiver sob a ira do Senhor. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Tanto quem oprime o pobre para enriquecer-se, como quem faz cortesia ao rico, com certeza passarão necessidade. Preste atenção e ouça os ditados dos sábios. Aplique coração ao meu ensino. Será uma satisfação guardá-los no íntimo e tê-los todos na ponta da língua. Para que você confie no Senhor, a você hoje ensinarei. Já não lhe escrevi conselhos e instruções, ensinando-lhe palavras dignas de confiança, para que você responda com a verdade a quem o enviou.
Não explore os pobres por serem pobres, nem oprima os necessitados no tribunal, pois o Senhor será o advogado deles e despojará da vida os que os despojarem. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Não seja como aqueles que, com um aperto de mãos, empenham-se com outros e se tornam fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? Não mude de lugar os antigos marcos que limitam as propriedades e que foram colocados por seus antepassados. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real. Não trabalhará para gente obscura. Provérbios 23. Quando você se assentar para uma refeição com alguma autoridade, observe com atenção quem está diante de você, e encoste a faca à sua própria garganta, se estiver com grande apetite. Não deseje as iguarias que lhe oferece, pois podem ser enganosas. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Não aceite a refeição de um hospedeiro invejoso, nem deseje as iguarias que lhe oferece, pois ele só pensa nos gastos. Ele lhe diz, coma e beba, mas não fala com sinceridade. Você vomitará o pouco que comeu e desperdiçará a sua cordialidade. Não vale a pena conversar com o tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. Não mude de lugar os antigos marcos de propriedade, nem invada as terras dos órfãos, pois aquele que defende os direitos deles é forte. Ele lutará contra você para defendê-los. Dedique a disciplina ao seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue-a, você mesmo, com a vara, e assim a livrará da sepultura. Meu filho, se o seu coração for sábio, o meu coração se alegrará. Sentirei grande alegria quando os seus lábios falarem com retidão. Não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tema sempre ao Senhor. Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. Ouça, meu filho, e seja sábio. Guie o seu coração pelo bom caminho. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturam de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Ouça o seu pai que o gerou. Não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. O pai do justo exultará de júbilo. Quem tem filho sábio, nele se alegra. Bom será que se alegrem seu pai e sua mãe, e que exulte mulher que o deu à luz. Meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos. Pois a prostituta é uma cova profunda, e a mulher pervertida é um poço estreito. Como assaltante, ela fica de tocaia, e multiplica entre os homens os infiéis. De quem são os ais? De quem as tristezas? E as brigas? De quem são? E os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? Dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. No fim, ele morde como serpente e envenena como víbora. Seus olhos verão coisas estranhas, e sua mente imaginará coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro. E dirá, espancaram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, mas nem percebi. Quando acordarei para que possa beber mais uma vez? Provérbios 29. Quem insiste no erro depois de muita repreensão, será destruído, sem aviso e irremediavelmente. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. O homem que ama a sabedoria dá alegria a seu pai, mas quem anda com prostitutas dá fim à sua fortuna. O rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de subornos o leva à ruína. Quem adula seu próximo está armando uma rede para os pés dele. O pecado do homem mal apanha na sua própria armadilha, mas o justo pode cantar e alegrar-se.
Os justos levam em conta os direitos dos pobres, mas os ímpios nem se importam com isso. Os zombadores agitam a cidade, mas os sábios apaziguam. Se o sábio for ao tribunal contra o insensato, não haverá paz, pois o insensato se enfurecerá e zombará. Os violentos odeiam os honestos, se procuram matar o homem íntegro. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Para o governante que dá ouvidos a mentiras, todos os seus oficiais são ímpios. O pobre e o opressor têm algo em comum: o Senhor dá vista a ambos. Se o rei julga os pobres com justiça, seu trono estará sempre seguro. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Quando os ímpios prosperam, próspera o pecado, mas os justos verão a queda deles. Discipline seu filho, e este lhe dará paz, trará grande prazer à sua alma. Onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei. Meras palavras não bastam para corrigir o escravo, mesmo que entenda, não reagirá bem. Você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Se alguém mima seu escravo desde jovem, no fim terá tristezas. O homem irado provoca brigas, e o de gênio violento comete muitos pecados. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. O cúmplice do ladrão odeia a si mesmo, posto sob juramento, não ousa testemunhar. Quem teme ao homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Muitos desejam os favores do governante, mas é do Senhor que procede a justiça. Os justos detestam os desonestos, já os ímpios detestam os íntegros. Pais, continuem sendo faróis firmes, guiando seus filhos com a luz da verdade, com paciência, fé e temor a Deus. Mesmo em tempos difíceis, lembrem-se, quem planta a palavra, colhe frutos de vida e paz. Como está escrito em Provérbios 20, versículo 7, o justo anda na sua sinceridade. Bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Que Deus abençoe cada lar, fortaleça cada família e renove, dia após dia, a sabedoria vinda do alto. Amém. Se essa leitura falou ao seu coração, curta o vídeo, compartilhe com alguém que você ama e se inscreva no canal para acompanhar mais mensagens da Palavra de Deus e ative o sininho e continue caminhando com sabedoria, fé e propósito. Que Deus abençoe sua vida.